Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será. Falar hoje sobre o Espírito Santo. No dia 31 de maio é o dia de Pentecostes nesse ano. É sempre 50 dias depois da Páscoa. Para nós significa sim Pentecoste ligado ao dia do Espírito Santo, porque 50 dias depois da Páscoa, ou então no Antigo Testamento, depois daquelas 7 semanas que eles tinham que obedecer antes da ceifa, mas no momento que entrasse a foice na seara para ceifar, eles deviam contar 7 semanas, 49 dias, então no dia Pentecoste, que é o dia 50, Pente em grego é 5, e Pentecoste é 50. Então esses 50 dias, desde o começo da ceifa, 7 semanas, o dia seguinte uma solenidade especial no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, exatamente 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, 40 dias depois da sua ascensão aos céus, que foi esses dias atrás, dia 21 de maio, e 50 dias, de 21 de maio a 31 mais 10 dias, completando os Pentecoste Hemerai, os 50 dias do Antigo Testamento e aqui. E era essa festa do Pentecostes, do Antigo Testamento, que estava sendo celebrada em Jerusalém. Foi o dia em que Deus escolheu, e Jesus também, para enviar outro Consolador. Como sabemos, o Espírito Santo é invisível, o Pai é invisível, o Filho era sempre invisível, e de novo é invisível, mas é também verdadeiro homem. Então o Espírito Santo se manifestou neste dia 50. Não podendo ser visto, ele se manifestou de duas maneiras. Primeiro, um vento impetuoso, um vento forte, e em grego, pneuma, é tanto a palavra para espírito como para ar, daí vem pneu. E numa segunda também como línguas de fogo. Línguas de fogo. O Espírito Santo foi promessa do Pai, que Jesus cumpriu, outro Consolador. E por que ele se manifestou e principalmente para que ele se manifestou? Aí tem que contar rapidamente a história da Torre de Babel. Desde a fundação do mundo, perpassando o dilúvio com Noé, os seus na arca, e toda a população descendente dos filhos de Noé depois do mundo, estiveram lá em Babel. Deus tinha dado a ordem que eles se espalhassem por todo o mundo, repovoassem o mundo todo, mas eles não, nós vamos fazer uma cidade, uma torre alta, não vamos mais nos espalhar. Sabe lá o que nos espera. Então vamos ficar juntos. Apesar de Deus ter dito, não, vocês devem espalhar-se, repovoar o mundo. Deus desceu para ver e de fato a iniquidade já estava de novo bem ativa. Então o que Deus fez? Acho assim um milagre maravilhoso. Todos os milagres de Deus são divinos, uma coisa fantástica, né? Mas esse da Torre de Babel, maravilha. Por quê? Porque era uma só a maneira de falar, uma só linguagem. Não era assim que tinha para água, Wasser, water, Hidor, e assim por diante. Era água, era uma língua só. E é normal que ainda fosse uma língua só. Porque a vaca muge na Argentina, como no Brasil, como na Europa. O cachorro late no Canadá, como ele late no Uruguai, como ele late na África do Sul. E o homem, o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, o homem que é o único ser racional que Deus criou, à imagem e semelhança dele, que era para administrar o mundo, não se entende nem da língua. O que é isso, gente? Quem não conhece a Bíblia, quem não conhece a revelação que Deus fez, como é que foi? É ignorante, não conhece, ignora essas maravilhas. Mas a gente que conhece a palavra de Deus sabe, Deus confundiu as línguas. E quem já foi em fronteira de divisa seca, ou quem já viajou para o estrangeiro, sabe como a língua é uma barreira para a comunicação. É difícil quando a gente está num lugar e não entende a língua, não sabe falar, a língua não compreende o que eles falam, necessariamente há um distanciamento.
A maioria dos países da Europa são países com divisas secas, mas cada um é seu povo lá, cada sua língua, cuida da sua nacionalidade. Que por um lado é bonito, não era para ser assim, mas teve que ser assim a partir de Babel. E aí então é isso aí, essa Babel de línguas que existe no mundo, por causa que a humanidade, depois do dilúvio, desobedeceu a Deus de repovarem o mundo. Muito bem. Então, isso posto, o objetivo de Deus com a vinda do Espírito Santo, não que o Espírito Santo não estivesse ativo no Antigo Testamento também, mas para mostrar como Deus que confundiu a língua, cuida também para que todas as nações, todos os povos no mundo inteiro tenham a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Veja como Deus é zeloso, como Deus cuida. Ele realmente nos chamou à sua eterna glória e graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, por isso, Deus tem todo esse cuidado, e Jesus disse isso também, depois de ressuscitado, que nós cristãos somos as testemunhas dele, começando na época em Jerusalém e até os confins da terra. Todas as nações, o Evangelho é para todas as nações, para qualquer pessoa, seja ela quem for, desde o presidente da república, o rei, o rainha, o primeiro-ministro, até o mais simples cidadão de um país. A graça de Deus é para todos. E isso o Espírito Santo fez no dia de Pentecostes, falando através dos apóstolos para muitas nações reunidas em Jerusalém. Então, todo aquele que invocar também, todo aquele que falar com Deus na sua língua, Deus a entende. E todo aquele que invocar, que chamar para si o nome de Deus, será salvo. Então aproveite sua língua, português, alemão, inglês, espanhol, italiano, as línguas que você souber. Fale nelas com o maravilhoso Deus que te chama à sua eterna glória, que mostrou mais uma vez a sua boa vontade em salvar todas as nações em Cristo e também pelo Espírito Santo para levar a Cristo. Que maravilha!